Olá, seja bem-vindo ao Chips em Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre dicas para você que é desenvolvedor, desenvolver melhor. Dicas que eu aprendi ao longo desse tempo, inclusive longe desse canal, que ajudam você a desenvolver melhor. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Bom, antes de começar, eu quero falar que eu passei um bom tempo longe desse canal, mas esse canal não morreu. Se eu tivesse morrido, eu teria apagado ele. Então esse canal está ativo, só tem poucos vídeos. Eu vou tentar aumentar gradualmente a quantidade, mas eu acho que é difícil, mas eu vou tentar pelo menos fazer pelo menos um por mês, um a cada 15 dias. No início lá era um por semana, né? Olha como é que são as coisas, é cada vez mais decadente esse canal. Mas enfim, vou tentar aqui trazer o conteúdo. E eu quero agradecer demais as pessoas que me inspiraram aí, a galera que pediu mais vídeos, que agradeceu pelos conteúdos, a imensa quantidade de comentários, de visualizações. Geralmente são vídeos que dão trabalho, são mais chatos, alguns são mais maçantes, então é muito legal quando tem essa quantidade de visualizações, essa quantidade de comentários. Então, assim, a reciprocidade é muito legal, porque assim, esse conteúdo eu sei que ele é um pouco mais hard, assim, né? Mais chato, não é para o público leigo. Já sabendo disso, eu faço do mesmo jeito e já sei mais ou menos o que esperar, né? Então a gente já tá com uma quantidade de inscritos muito legal, 460, se eu não me engano. Pô, o que é muito mais do que eu esperava na minha vida para esse tipo de conteúdo. Então, assim, estou muito feliz. E muito obrigado. É também um sinal de que o Brasil tem aí o nicho, né? De quem gosta dessa tecnologia um pouco mais aprofundada, alguns conceitos um pouco mais adentro, né, da tecnologia, saindo um pouco mais da superficialidade, né, que é o que a gente tem geralmente no Brasil. Eu fico muito contente, isso é muito legal. Esse conteúdo dá trabalho, então deixe seu like, se inscreva no canal. E é claro, eu amo recomendações. Aqui a gente construi um público, que o público desse canal ele é muito diferente. O pessoal que assiste geralmente tem um conhecimento também, tem uma bagagem muito legal. Então o pessoal dá dicas de vídeo muito interessantes. Você que deu dica no passado, não se preocupe, eu anotei as suas dicas. E um dia vai sair um vídeo com o que você falou. E eu, inclusive, faço questão de colocar o seu comentário lá em destaque para lembrar que eu peguei do seu comentário a dica, tá? Então, deem dicas aí de conteúdo. Eu vou pegar todas e ao longo do tempo vai sair no vídeo. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre algo que eu aprendi ao longo desse tempo de desenvolvedor, tá? Então, ao tempo que eu tô desenvolvendo aí, acho que vai para uns 5 anos já que eu mexo com programação e eu trabalhei em muitos lugares diferentes, né? Na área de TI, e isso é importante para mim, pelo menos, né? Porque eu peguei, assim, vários pontos de como funciona em diferentes locais, trabalhei em startups, trabalhei em empresas grandes, né? E isso modificou muito a minha forma de enxergar o desenvolvimento em vários lugares diferentes. Então, assim, isso é bom, assim, para poder ter essa bagagem, né? De como funciona em cada lugar, como a programação pode ser, quais são os pontos que convergem, né? Como que o desenvolvimento ele converge nesses diferentes lugares. Você tem uma empresa gigante que tem um tipo de abordagem, outras startup que vai ter algo super moderno, super novo. Lugares que assim, eu trabalhei criando do zero toda a infra, toda a parte de programação, todo o desenvolvimento. Eu trabalhei como arquiteto e tudo convergindo, né? Isso é muito legal. Então, ah, tive essas oportunidades. E dica que eu dou já antes de começar é sempre que você tiver oportunidade, você está querendo entrar na área de desenvolvimento, ceda, ceda seu salário. Às vezes você está trabalhando, foi o meu caso, eu estava trabalhando numa empresa, estava ganhando mais, eu cedi para começar a trabalhar ganhando menos para poder entrar na área de desenvolvimento. E assim, ter o know-how, né? Ter no currículo ali, já entrar na empresa como desenvolvedor. Então, às vezes, ceder um pouco é interessante. Às vezes, trabalhar para, por exemplo, ONGs, organizações, pegar freelancers. Tudo que vocês tiverem oportunidade, façam, tá? Vai contar muito no currículo de vocês e para a experiência própria, tá? E esse vídeo aqui é exatamente coisas que eu aprendi que são um pouco mais abstratas, que eu não vou dar exatamente como fazer em determinada linguagem, né? No PHP, como fazer o código mais limpo PHP, o código mais limpo JavaScript, isso é bobagem. Isso aí vocês vão ver com o tempo que é o mais normal. Essa coisa do clean code, pô, a verdade é que todo código a gente busca ser clean code sempre. Não é como se não buscasse, mas a filosofia é claramente importante do clean code, do clean architecture, né? São as bases desses conceitos de código limpo. É claro que é importante, mas vamos falar de coisas que você vai pegando ali sutilmente e vai trazendo para dentro do seu bagagem de conhecimento. E a primeira coisa que eu quero trazer é a abstração.
A abstração, para mim, é um dos conceitos mais importantes. Ela vai muito além da programação. Ela vai lá pro nível do hardware. Quando a gente começa a desenvolver, entenda, o que você tem que fazer é sempre o que a gente chama de black box. Você vai enfiar informação para receber uma saída. Geralmente, tudo que a gente quer fazer no desenvolvimento é encapsular lógicas. Sempre. A gente não quer que essas lógicas fiquem expostas a quem utiliza o nosso software. E quando você aprende isso, assim, gira tudo, porque você começa já a pensar aí na usabilidade do seu software. Mas não na usabilidade do seu software para o usuário, na usabilidade do seu software para o desenvolvedor. Porque o desenvolvedor passa a ser o usuário do seu software, tá? Então, quando o desenvolvedor vira o usuário ali da sua biblioteca, ele vira um usuário seu, pensa como você facilita a vida dele. Vai fazer as classes privando os atributos, você vai fazer métodos privados, tudo que você puder de encapsular lógicas mais complexas para simplificar para o usuário. Então, esses conceitos de encapsulamento são muito importantes, que a gente aprende em PO, mas você extrapola eles muito. A abstração começa a chegar nos níveis de hardware também. Então, assim, tudo que a gente vê, que a gente tem hoje, só é nesse nível, é tão poderoso por causa da quantidade de abstração que tem por trás. As abstrações das interfaces, por exemplo, no Linux, o GTK, por exemplo, é uma grande abstração de interface, Qt é uma abstração de interface, o CSS é uma abstração gigante do que é feito por debaixo dos panos, que é toda uma renderização de estilos por debaixo dos panos. Então, tudo isso é feito por abstração. Então, o que é, por exemplo, essas coisas que nós vemos na web? Abstrações gigantes, por exemplo, da camada de rede. Você tá a aplicação em cima da camada de rede. E isso, você tá passando byte, você tá passando energia elétrica, cara. É um negócio absurdo. Então, olha o nível que a gente chega. Então, a gente abstrai energia elétrica. Pensa como é grandioso isso tudo, né? Então, a gente só tá aqui hoje porque a gente conseguiu abstrair energia elétrica. E é isso. É um negócio sinistro. Então, toda vez que você estiver desenvolvendo, pense em como você abstrai as coisas. Tente abstrair o máximo possível. Abstração é chave. Então, assim, palavra-chave que vem até as próximas as questões estão muito relacionadas à abstração, tá? Então, vamos para o próximo ponto. Bom, o segundo ponto que eu tenho é entenda como as linguagens são codificadas. Isso aqui eu tinha muita birra, pra ser sincero, eu achava que era idiotice, que o mais correto mesmo é que, na verdade, você saiba algoritmo, o que não deixa de ser verdade, saiba o algoritmo é muito importante, mas a partir do momento que você já está consolidado na parte de algoritmos, aí sabe mais ou menos o que eles fazem, o porquê, o que começa a acontecer que é interessante? Você passa a entender como as pessoas programam dentro de um ecossistema de uma linguagem. Isso muda muito, porque você vai perceber que você vai desenvolver melhor para quem vier depois de você, que é um dos pontos chaves da programação. Porque você vai ficar aqui, é isso, o código vai ficar, alguém vai pegar e vai ter que mexer. É isso, né? Não tem como, o código não vai ficar parado. Se ele tem utilidade, alguém mexe depois. Então, você desenvolver como a comunidade em volta daquela linguagem desenvolve é muito bom. Então é aí que começam a surgir os padrões. Você vai pegar, por exemplo, JavaScript, você vai... Primeira coisa, antes de você desenvolver em JavaScript, desenvolver em Python, por exemplo, que são linguagens que você pode fazer de qualquer jeito, basicamente, não são muito fortes os tipos, nem nada, você pode fazer de qualquer maneira. O Python ainda te exige uma tabulação, né? O JavaScript nem isso. O JavaScript pode fazer tudo numa linha se bobear. É absurdo. Então você começa a ter ali o que a gente chama de linter. Então toda vez que você inicia um projeto, já inicia com o linter. É um negócio que eu aprendi assim, básico. Iniciou o projeto, coloca o linter. Então no Python usa o FlakeAge. No JavaScript você já inicia utilizando ali o ESLint ou outro linter. Hoje tem linters modernos, rápidos, né? Que não pesam tanta ideia. Por quê? Porque, cara, tem que ter um padrão, não é possível, é muito difícil de ler um código dependendo de como você escreve, e quando você vai ver na comunidade, tá escrito de uma forma completamente diferente, ou alguém que foi mexendo naquele código não manjava, entendeu? Ruby, por exemplo, nossa, é muito comum o pessoal que vai desenvolver Ruby, desenvolve meio também de qualquer jeito, sem entender como que são as características intrínsecas daquela linguagem. Normal, não atrapalha, não é que não vai funcionar o código ou que ele vai ficar ruim, é que ele fica parecendo um código alienígena, parece que você escreveu o código de outra linguagem dentro de uma linguagem X. Então, começar a trabalhar isso, né? No JavaScript também, como o JavaScript é uma linguagem muito rica, e ela é multiparadigmas, assim, multiparadigmática, muito pesada, então você tem ali uma orientação à função muito forte também,
você começa a perceber qual que é o jeito mais interessante a comunidade está fazendo. E como você descobre isso, né? Você deve estar se perguntando, pô, de onde que eu tiro essa informação? Como é que eu sei que programa naquela linguagem? A maioria das linguagens tem os guidelines de como fazer isso, ou as empresas criam os guidelines para isso, ou você vai realmente no código do GitHub, vai pegar as bibliotecas mais populares e ver como a galera codifica, tá? Isso é muito importante. E uma linguagem que, assim, me ensinou muito que isso é muito foda é Go, porque Go é muito difícil de você fugir, é, fugir de como você deve fazer, entendeu? Você vai programar como a linguagem te faz programar, e é geralmente o jeito mais simples, né? E aí é o nosso próximo ponto. Seja simples. Mantenha simples, né? Tem aquela frasezinha, né? Que é KISS. Não é uma frase, né? É uma sigla. Que é Keep It Simple Stupid, né? Ou seja, mantenha isso simples, ô seu estúpido. Por quê? Ou seu idiota, né? Enfim. Aí vem do inglês. Bom, mas qualquer ideia. Faça da forma mais simples que você puder para facilitar a vida de quem vem depois. Não faça código complexo. Que é, às vezes você vai usar também características da linguagem que são tão específicas que só aquela linguagem faz que ninguém entende o que está acontecendo. Aí vira o que a gente chama de poltergeist, né? Ou seja, tem um efeito colateral naquela linguagem por um aspecto que alguém utilizou daquela linguagem que ele conhece. Ou seja, aquela linguagem funciona daquela forma, naquela condição X, portanto ele utilizou. Só que você detectar isso é muito difícil, principalmente quando tem um bug relacionado ou coisa do tipo. Então, isso a gente tem que ficar atento. Por exemplo, o caso do JavaScript, ou, por exemplo, no caso do React, como biblioteca do JavaScript, que permite você fazer a mesma coisa de infinitas formas diferentes. Você faz a mesma coisa de quantas formas você quiser, porque ela é muito declarativa. Então, é aí que começa, né? Começa a complicar um pouco, porque principalmente essas linguagens mais abstratas, Python, JavaScript, você pode fazer de inúmeras formas diferentes. E aí você começa a utilizar aquelas coisas que você pega lá no fórum sumido lá no, sei lá, não sei nem do Stack Overflow, você tirou de um fórum, tipo, sei lá, o Quora, lá na 10ª página das respostas do fórum, funcionou, mas você nem sabe o que tá fazendo, e aquilo lá é fruto de um efeito colateral de uma função que a linguagem tem. E é muito difícil de depurar isso. Então, evite fazer isso. Tente fazer da forma mais simples. Não fique inventando código rebuscado, entendeu? Então, faça um código simples, legível e de fácil manutenção. Pode parecer que entra em conflito com o anterior, mas não, tá? Código simples não quer dizer que você não vai seguir os padrões da linguagem. Geralmente, os padrões da linguagem é o que torna o código dela mais simples. Então, atenção. Vamos para a próxima. Abrace a tipagem. Isso aqui é um negócio que muita gente é contra. Eu aprendi a ser extremamente a favor. Depois que você começa a mexer com código, que você não sabe o retorno, você tem, por exemplo, PHP. PHP, você vai mexer com código legado em PHP, é um negócio... Cara, é estranho, é muito estranho. Tipo, eu mexi com alguns códigos em PHP mais antigos, eu fiquei chocado, por exemplo, você não sabe o retorno da função. Porque o PHP não é obrigatório, nunca foi. E só nas versões mais recentes é que você pode, inclusive, fazer isso, que é dizer o que retorna a função. Ou seja, você tá sempre esperando uma coisa que você tem que, sei lá, pra você debugar, você tem que dar um type off, ficar observando no debugger que tipo é aquela variável, e às vezes você nem sabe. É muito estranho, é ridiculamente esquisito. Então, abraça os tipos. As linguagens tipadas, elas ajudam muito em você fazer códigos quando eles são grandes, né? São maiores. Então, tanto é que com a ascendência do JavaScript, a gente percebe que o TypeScript virou uma das linguagens mais populares. Vocês vão olhar lá no GitHub, no Octoverse, você vai ver que TypeScript está quase chegando no JavaScript. Não vai chegar porque tem muito projeto mais antigo em JavaScript, mas é porque você precisa tanto de tipar os projetos, você usa cada vez mais JavaScript e você tem projetos cada vez maiores. Como é que você mantém esses projetos maiores sem saber os tipos dos negócios, os retornos, saber o que é cada uma daquelas entidades que você criou, né? Não tem interface de nada, não tem type, não tem nada. É muito complicado. Até um booleano, você não sabe booleano, é um negócio muito difícil, cara. Não mais o JavaScript, quando vocês forem... não sei quem mexe com JavaScript sabe, né? Que o typecast no JavaScript é absurdo. Você transforma qualquer coisa em qualquer coisa e não tem erro. É isso, né? Funciona. Basicamente, você consegue fazer qualquer tipo de conversão. É um negócio muito engraçado. E legal, isso é ótimo. Eu acho super útil. Mas chega num ponto que fica difícil de você fazer isso quando o código é gigante. É gigante, tem inúmeras classes, inúmeras funções.
seu front-end já tá ficando gigantesco, seu back-end já é grande também e ele tá em JavaScript. Então, assim, facilita você começar a tipar. Então, faça uma forcinha, você já começa a aprender um pouco do TypeScript. Então, já começa a tipar, por exemplo, você vai mexer com JavaScript, tipo o JSON que retorna para você poder fazer as operações de forma adequada. Você começa a usar o operador, né, que é o nullable, né? Não é nullable, agora eu esqueci o nome dele, aquele da interrogação, ou seja, aquele talvez aquele atributo não exista, embora ele seja tipado, talvez ele não exista, então você afirma que existe essa possibilidade. Então você começa a trabalhar aí na qualidade do código já, e seu código fica um pouco mais legível e entendível quando você começa a fazer esse tipo de operação em cima de objetos tipados, né, tudo certinho. Então, abraça os tipos, não rejeite-os, né? Quando você pegar um código que não tem tipo nenhum, aí você vai ver o que é sofrimento. Então, você vai ter que dar manutenção nisso, tá? Então, fica a dica aí também. Abraça os tipos, não fique com medo. Tipos são ótimos, vocês vão gostar de tipos. Vamos para a próxima. Esse aqui é outra que entra em conjunto um pouco com a terceira. Enfim, é o seguinte. Entenda o ecossistema da linguagem que você está trabalhando. Primeiro é como as pessoas fazem, quais bibliotecas elas usam. Não reinvente a roda em cima do que já existe. Se já existe o utilitário X para fazer isso, não reinvente a roda. Não recrie o utilitário. Se você já tem um utilitário, por exemplo, o JavaScript é um clássico. Você já tem um utilitário para normalizar strings, não crie de novo. Não vai ficar dando replace all em tudo. Tipo, replace em todos os acentos, ficar dando replace em underline, em even, replace em caractere estranho. Não faz isso. Existe nativamente no JavaScript um utilitário para você normalizar strings, por exemplo. E utilitário de tudo, utilitário de data e tudo mais. Você não precisa ficar quebrando a cabeça com data, sendo que, por exemplo, você já tem utilitários extremamente bem utilizados que trabalham com datas, tá? Isso em todas as linguagens, não só JavaScript, todas as linguagens. Você não vai querer, por exemplo, aí, né, quando a gente vai falar, ninguém quer reescrever utilitário de redes, né? Isso ninguém quer escrever de novo. Pois é, então é a mesma coisa. Os outros utilitários, a maioria já está pronta e geralmente são nativas. É diferente de você pegar qualquer biblioteca no NPM, por exemplo, né? Eu tô falando aqui muito de JavaScript, porque é uma das linguagens mais utilizadas e é a mais passada pela facilidade. E ficar lá pegando um monte de biblioteca no NPM para poder utilizar. É melhor você pegar aí, no caso, você mesmo fazer o utilitário, caso ele não exista de forma alguma, tá? Mas, no geral, você tem a maioria das coisas prontas e linguagens... A maioria das coisas que são muito importantes, muito relevantes, já estão prontas lá, por exemplo, nos repositórios. Então, você vai mexer com Java, procura no Maven se já tá lá, se já tá tudo... Você já pode usar, se você vai utilizar aí o PHP, você já olha no Composer. Aí vem o conhecimento de gerenciamento de pacote de cada linguagem. O Rush, você vai olhar lá, você vai colocar no cargo, né? Então, enfim, a maioria das linguagens já tem os utilitários para você fazer as coisas muito bem estabelecidos, alguns que são oficiais, alguns que são mantidos por empresas gigantescas, Google, Microsoft. E essas empresas vão ter esses utilitários porque elas estão utilizando muito a Amazon, né? Então, assim, fiquemos atentos. E é claro, é aquilo, né? Já olha, se a biblioteca lá tem 4 milhões de downloads, você vai usar... Não vai usá-la por quê? Por quê? Tem 4 milhões de pessoas usando ela todo dia. Ou seja, pelo menos esse contribuidor deve ter 1% que contribui com essa biblioteca. Menos, eu acredito, 0,001, sei lá. Mas já é o suficiente, já são umas 4 pessoas contribuindo para aquela biblioteca funcionar. A gente viu o caso aqui no vídeo passado do Node, que pode acontecer da biblioteca sair do ar. Mas, pensa bem, é um negócio um pouco difícil. E vocês viram que durou, tipo, 2 dias para tudo voltar ao normal 100%. Você podia fazer o rollback da versão e etc. Isso acontece. É um problema que a gente tem principalmente no open source, mas, no geral, é muito seguro você utilizar essas bibliotecas que estão consolidadas há muito tempo. Tem algumas que não têm atualizações há anos, e não porque elas não são seguras, mas simplesmente porque a biblioteca ela foi tão testada, tão depurada, tão debugada, que ela era tão utilizada que ela tá estável. Tá lá parada, tá estável, é isso. Aquela biblioteca é tipo parte da linguagem já, né? Então, por exemplo, o caso da Colors, né? Fake, e tem um monte, no JavaScript tem várias, né? Então, isso é muito, muito interessante. Então, não tenha medo de utilizar elas, né? Então, no Go, por exemplo, para quem faz
linha de comando, tem um Cobra, pô, você vai fazer linha de comando do zero. Nossa, não vai não, faz não, usa o Cobra. Já tá pronto. É ótimo, é muito bom. Eu te garanto que é melhor que qualquer código que eu vá fazer na minha vida. Porque não foi só eu, uma pessoa que fez, foi mais de uma. É uma comunidade em volta daquela lib, né? Então, React é a mesma coisa. Você vai mesmo fazer site hoje do zero, sem React, sem Vue, sem Angular. Você vai fazer do zero, sem um Svelte, nada. Pô, você é muito guerreiro. Muito guerreiro. Pô, tem um framework é 1000, 2000, 10 mil vezes melhor do que qualquer um que eu faria. Porque não é uma pessoa fazendo, é 20, 30, 300, Facebook. É o Facebook, é o Google, entendeu? É a própria Vue fazendo. Então, vamos entender como é que é o ecossistema das linguagens e usa mesmo, tá lá para utilizar. É aí o que você vai fazer? Você vai fazer um negócio melhor, acima. Lembra da abstração? Tu vai pegar o que o cara fez, vai abstrair ainda mais. E vai indo abstração e atrás de abstração, né? Inclusive, inteligência artificial, a gente tem muito isso, os utilitários de inteligência artificial. Nossa, se você for olhar, por exemplo, todos usam, por exemplo, o NumPy de base, né? Tudo. Aí, tipo, no Python, no caso do Python, todo mundo usa o utilitário do NumPy por debaixo dos panos. E o NumPy utiliza outros utilitários feitos em Fortran, feitos em C. E vai indo, e vai indo. É isso. É abstração atrás de abstração. Só pega as coisas e transforma elas em coisas melhores. É isso. Não perca tempo refazendo as coisas. Se já tá pronto, pega e melhora. Tá faltando, contribui com a comunidade. Isso é importante também. Contribui de volta. Você viu que tá faltando alguma coisa, contribui lá com o pessoal. Melhora e vai subindo. E a escadinha é isso, né? É isso que eu aprendi muito em computação. Bom, é isso que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Vocês viram que eu não dei nenhuma dica específica de como você vai fazer isso. Como é que você chega nessas conclusões? É trabalhando, é experimentando, é muito empírico, lendo livros, que ajudam muito, e vendo aí o cotidiano, né? Bom, agradeço de você estar aqui até agora, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Ah, e eu quero lembrar você de me seguir lá no Instagram e também no Discord. Nosso servidor Discord está sempre ativo. Eu estive lá também, enquanto eu não postava vídeo, eu estive no Discord. Então, me ache lá no Discord também. Pode até me marcar lá se precisar de alguma coisa mais relevante. E não se esqueça do Instagram também. Vou, sei lá, começar a usar Instagram. Eu sempre prometo isso. Esse ano eu comecei a usar Instagram. Péssima ideia. Péssima ideia, eu sou muito ruim. Mas eu comecei a utilizar. Então, fique aí. Uma hora sai alguma coisa útil lá, sai algo relevante. E agradecimentos especiais aí a todas as pessoas que comentaram nos vídeos, beleza? Eu leio todos os comentários, então, assim, muito obrigado por quem que está aqui ativamente se inscrevendo, deixando comentário, deixando seu like. Isso ajuda demais. Nos vemos numa próxima e até lá.